Oi, gente, tudo bem por aí? Bem-vindos ao meu quarto. Estou com outro cenário. Vamos ver se dá certo aqui, para que eu venha ficar mais confortável aqui no silêncio. Gosto do silêncio. Hoje, capítulo 9 de Neemias. Capítulo 9 de Neemias é um capítulo grande, deixa eu olhar. É um capítulo, mais ou menos, tem 38 versículos. Ele é uma das orações maiores que tem na Bíblia, a mais longa que tem na Bíblia, é uma oração muito bonita. É o povo agora se arrependendo, voltando ao passado. Ontem nós fizemos, ontem foi festa, ontem eles comemoraram, distribuíram comida, fizeram festa, fizeram umas barracas nas casas. Eu até me recordei do que os gaúchos fazem, né? No mês de setembro eles montam as barracas de madeira lá num lugar aqui perto do rio. E eles ficam acampados ali o mês todo. E foi isso que os israelitas fizeram com barracas e nas casas, nas igrejas. E comemoraram. Ficaram muito felizes, alegres, porque o muro tinha terminado e eles estavam muito felizes. E agora nós vamos falar sobre o povo confessa os seus pecados. Agora é um momento de arrependimento. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente. Que o Senhor abra o nosso coração e nos traga revelações que a gente precisa ouvir. No dia 24 desse mês, do sétimo mês, dia 24 de julho, dos nossos dias, né? O povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os seus pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Eles se vestiam com um tipo de roupa diferente, colocavam cinzas na cabeça em sinal de humilhação, em sinal de rendição. Eles demonstravam que eles estavam realmente arrependidos dos seus pecados, de tudo que tinham feito, né? Então todo mundo que via aquilo ali, via que eles estavam arrependidos, eles estavam comovidos naquilo ali. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram os seus pecados e adoraram a Deus. Eles ficaram 3 horas confessando. Eu coloquei o computador do lado de cá agora. Vou abaixar esse volume aqui. Tá eu invocado com... Tô precisando de um sonoplasta. Vamos voltar. Durante 3 horas eles ficaram ali ouvindo a palavra de Deus, orando, jejuando, pedindo perdão, adorando ao Senhor, agradecendo e reconhecendo tudo que eles fizeram de errado e que seus antepassados também fizeram diante da grandeza de tudo que Deus tinha feito. Eles reconstruíram um muro em 52 dias, um muro que estava abandonado há muito tempo ali, sob a liderança de Neemias, né? Cada família fez a sua parte. A união realmente fez a força ali e eles decidiram fazer esse jejum comunitário. Todo mundo resolveu que ia fazer aquilo. Durante 3 horas eles leram a Bíblia, eles oraram, eles cantaram, eles adoraram a Deus, eles pediram perdão pelos seus pecados. Versículo 4. Jeshua, Bani, Cadmel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenanias ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor, o seu Deus. Perto tinha um estrado ali, ontem nós falamos sobre isso, eles montaram tipo um palanque de madeira assim, para que a palavra de Deus fosse lida e os levitas cantassem ali com eles. Né? Os levitas, Jeshua, Cadmel, Serebias, Odias, Sebaías, Petaías, chamaram o povo para adorar a Deus. E eles disseram: levantem-se e louvem ao Senhor, o seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Que legal isso, né? Eles reconhecem que nós podemos fazer o que quiser, o que a gente quiser. Nada do que a gente faça vai superar tudo que o Senhor fez por nós. Nenhum castigo que você faça com seu próprio corpo pode aumentar ou diminuir o amor que Deus tem por você. Isso é muito importante saber.
Porque tem gente que pensa que quanto mais ela se castiga, quanto mais ela se pune, mais perto de Deus ela fica. Isso é um placebo, porque isso não vai aumentar. Claro que isso vai te fazer se sentir melhor, isso vai te deixar mais íntima de Deus, assim, por sua conta. Mas mesmo que você não faça nada, Ele te ama da mesma forma. O amor de Deus não diminui. Porque você peca ou porque você não peca, porque você é bonzinho ou porque você é malzinho. É triste, né, ouvir isso, que a gente quer que os maus sejam punidos bravamente, arregaçados. A gente ouve cada coisa horrível pela internet afora quando as pessoas cometem algum pecado muito forte. E se você pensar que Deus perdoa ele, dá uma raiva, não dá? Dá. Mas nem por isso a gente vai falar, então já que Deus perdoa, eu vou sair fazendo tudo quanto é maldade por aí. Deus perdoa, porque Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Com Deus a gente não brinca. Ele ama a gente acima de qualquer coisa, assim. Nós somos a coroa da criação, Ele nos escolheu para sermos os dominadores do mundo, né? A Bíblia ali em Gênesis fala que nós dominaremos sobre todos os animais, sobre toda a natureza, tudo está sob o domínio do homem, porque Ele nos deu isso. Mas na hora que você morrer, você vai prestar conta. Aí sim, aí você vai prestar conta. Aí vai dividir o menino do adulto. Preste atenção nisso, vamos lá. E aí, depois que os levitas chamaram todo o povo para orar, para clamar a Deus, embora nenhum louvor humano seja suficiente para agradecer tudo que Deus fez por eles naquele momento e até por nós hoje em dia também, né? Nós precisamos louvar porque a nossa alma tem sede do que os nossos olhos carnais nunca viram. A nossa alma já viu. Nossa alma conhece, mas a carne não conhece. Então a alma tem saudade do céu, de Deus, daquela convivência ali, né, direto com o Espírito Santo. Aí o povo de Israel fez essa oração, e agora é uma oração maravilhosa que a gente vai orar juntos agora. Seja você onde estiver, dentro do caminhão, dentro do carro, dentro do ônibus, tomando banho, na sua cama, no seu trabalho, de fone, no rádio, na televisão, onde você estiver, que o Senhor abra o seu coração agora e que você fale, recite essa oração junto aqui. Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo que neles há. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abraão, e tu tiraste de Ur na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão. Viste que ele era fiel a ti e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e a terra dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a sua terra, onde os seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque tu és fiel, Senhor. Lá de Abraão, lá de Gênesis que a gente leu, ele prometeu e agora nós estamos vivendo a promessa. Estamos aqui nesse momento com Neemias vivendo a promessa. Eles estão relembrando das promessas de Deus e glorificando, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez. Você já pensou se você começar a escrever a sua história? Às vezes você reclama que você não consegue as coisas, mas se você parasse e escrevesse a sua história, você ia ver quão abençoado você é. Quantas coisas o Senhor já fez por você, quantos livramentos, quantas vezes Deus mudou seu nome para você viver melhor, mudou até a sua personalidade, Deus já mudou para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha saúde e outras coisas. Se você parar para pensar, como eles estão fazendo aqui, eles voltaram lá em Abraão, lá no comecinho de tudo, para relembrar de tudo que Deus fez por eles. Que você hoje também faça isso, relembre de tudo que Deus fez por você e agradeça a Deus, louve a Deus. Com certeza, por mais desgraçada que seja a sua vida, você tem coisas boas porque você está vivo. E estar vivo é uma bênção. Estar vivo é uma bênção. Muita gente gostaria de estar vivo, eu te garanto isso. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito, ouviste quando eles pediram socorro à beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais, o povo da sua terra,
pois sabias que eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que perseguiam e se afogassem em águas profundas, como uma pedra que afunda no mar violento. Tá falando do povo de Faraó, lembra? Tem até um louvor que fala, né, que o povo de Faraó foi... O mar engoliu eles ali. Eles estão lembrando disso. Olha, eles estão lá atrás lembrando de tudo que Deus fez na vida deles. Lembre também. É bom você lembrar para você ser mais grato, que às vezes a gente só reclama, só reclama, só reclama e a gente esquece de ver tudo que Deus fez até aqui onde a gente está. Tu os guiaste como uma nuvem durante o dia e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho por onde eles deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com teu povo e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado e lhes dessem as suas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhe deste o pão do céu quando estavam com fome e a água da rocha quando estavam com sede. Glória a Deus, glória a Deus. Tu mandaste que tomassem posse da terra que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados se tornaram orgulhosos e teimosos e não queriam obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer, esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que haviam feito. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Quantas vezes a gente se torna orgulhoso e a gente não quer obedecer, a gente quer que as coisas sejam da nossa forma e não da forma que Deus planejou pra gente. Em seu orgulho, eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa, tu és bondoso e amoroso e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, por isso não abandonaste. Glória a Deus, glória a Deus. Eles fizeram um touro de metal fundido e disseram que ele era o Deus que havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultaram. Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Aleluias, aleluias, aleluias. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo de dia e de noite mostraram o caminho para eles. Tu lhe destes o teu espírito, o teu bom espírito, para lhe ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com o maná e lhe deste água para matar a sede. 40 anos, durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste e nada lhes faltou. Nem a sandália dos pés deles gastaram. Já imaginou você andar 40 anos e sua sandália não gastar? Seu sapato não gastar? É um milagre ou não é? Às vezes os milagres acontecem na nossa vida e a gente nem percebe. A gente é tão ingrato que a gente não para perceber o que Deus faz na nossa vida. Pare hoje, pare. Não se iguale a essas pessoas que são ingratas, mas pare. Pare e observe que o seu sapato não está gastando. Pense nisso. As suas roupas não se estragaram e os seus pés não ficaram inchados. Pergunta aquele pessoal do Nicolas que andaram 240 quilômetros se os pés dele ficaram inchados, se as roupas estragaram, se eles ficaram bem depois de andar 240 quilômetros. Você imagina essa turma, 40 anos fazendo caminhada, 40 anos. As roupas não estragaram e os pés não ficaram inchados. As sandálias não estragaram, lá em Êxodo fala. Observe os pequenos milagres, observe as pequenas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Repare, o Senhor está falando com você, pare de ser ingrato. Tu lhe destes a nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seol, e a terra de Bazã, que Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havia prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao teu povo o poder de fazer o que quisesse.
com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas por muralhas, tomou terras boas, casas cheias de riqueza, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhe deste. Mas o teu povo se revoltou e desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então disseste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da tua aflição, eles te pediram socorro e tu respondestes lá do céu. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor sempre responde, por mais pecador e ingrato que você seja, o Senhor te responde. Mas não seja. Não seja, porque não é bom para você ser um pecador ingrato. Você vai ter uma vida muito mais legal se você for uma pessoa grata, uma pessoa legal. Na tua grande misericórdia, tu lhe enviaste os líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo. E outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem. E de novo, eles se arrependeram e pediram que os salvaste. E tu ouviste do céu, aleluias. Vez após vez, tu os livraste por causa da tua grande misericórdia, aleluias. Tu os avisaste que deveriam obedecer aos teus ensinamentos, mas o seu orgulho, eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Olha que coisa linda, cumprir a tua lei é o caminho para a vida. Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa que ama as outras pessoas a ponto de não querer o mal para outra pessoa, independente dela ser de uma etnia diferente, de uma raça diferente, de um partido diferente, de qualquer coisa. As pessoas são mais importantes do que as coisas, do que as situações, do que os rituais. As pessoas sempre são mais importantes. A vida sempre é mais importante. Seja a vida humana ou a vida animal. A vida animal também é importante, é vida. É vida. A vida sempre é mais importante. Sempre, 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 sempre. Tem que ter prioridade. A vida é prioridade absoluta. Pecaram contra a lei, embora cumprir a tua lei seja o caminho para a vida. Rebeldes, teimosos, eles se recusam a obedecer. Ano após ano, tu os avisastes com paciência, pelo teu espírito, por meio dos profetas. Falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Hoje em dia tem muita gente surda, a gente está aqui todo dia lendo a Bíblia, falando de Jesus, dando exemplo, falando, olha, Jesus te ama, você é amado, você não precisa ser rebelde dessa forma, você não precisa viver uma vida desgramada dessa, porque o Senhor te ama, você é amado. O amor transforma a vida das pessoas. O amor transforma, só o amor pode transformar a vida das pessoas. E as pessoas estão surdas, como aqui, ó, o povo ficou surdo. Por isso deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste nem os destruísse. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas firmemente as promessas da aliança. Desde o tempo em que os sírios nos dominaram, como temos sofrido. Os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições, Senhor. Tu foste justos em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados e os nossos reis, as nossas autoridades, os sacerdotes, não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estavam vivendo na terra grande e boa que lhe destes. Mas eles não te adoraram,
nem se arrependeram das suas más ações. E agora, nós somos escravos da terra que nos deste, essa terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis, que puseste para nos fazer sofrer por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Uma oração pedindo socorro, Deus. Me acorde mais uma vez. O Senhor já acudiu tantas vezes, mais uma vez nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. E o último versículo. Por causa de tudo isso, nós, o povo de Israel, estamos fazendo por escrito um acordo solene. E as nossas autoridades, os nossos levitas e os nossos sacerdotes vão assinando. Não adianta você se arrepender dos seus pecados, de tudo que você está fazendo de errado e não mudar de atitude. Você tem que ter um contrato assinado com você mesmo, de que não vai mais cometer esse pecado, de que não vai mais agir dessa forma errada, de vai e volta, viver na má índole, viver com mau caratismo, viver fazendo coisas que você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus. E como você sabe que entristece? Entristecendo as pessoas. Toda vez que você entristece as pessoas, que você magoa um ser humano, você está magoando a Deus. Porque Deus ama todos os seres humanos, então não magoe as pessoas. Tente ser o máximo possível uma pessoa generosa, amável, porque isso vai retornar para você. Querendo ou não, isso retorna para você, porque Deus é justo, Deus é fiel, e Ele vai fazer você ser amado como você demonstra amor. E assim terminamos essa oração maravilhosa com um contrato assinado. Assine um contrato, assine o seu contrato com você mesmo, de que você vai parar de pecar e vai fazer a coisa certa a partir de agora. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 10.